Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola Sabatina Viva. Um podcast que veio para ficar, para fazer história, para falar sobre a mensagem de Deus para o teu coração. Estamos felizes porque você faz parte dessa história. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre as 3 mensagens do Apocalipse. Este é nosso guia de estudos durante esse trimestre. Se você não tem ainda, por favor, mande um comentário assim, pastor, eu não tenho, nós vamos mandar para você de uma forma física, vamos mandar para você de uma forma virtual. E se você deseja ter toda a assinatura do ano, vai lá no Apple Store, você vai no Play Store, você pode baixar o aplicativo Escola Sabatina e você terá todas as lições ali disponíveis para você de uma forma gratuita, tá bom? E queremos te pedir também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, vai lá no YouTube, @paulistaleste, clica no sininho ou vá lá no Instagram, mips.apl, que você poderá ficar por dentro de todo o conteúdo da Escola Sabatina Viva. E também estaremos nas plataformas digitais para você poder estar ouvindo o nosso podcast, tá bom? As principais que nós temos aí. Queridos, nós estamos aqui, não estamos sozinhos, estamos aqui para apresentar os nossos amigos. Temos aqui o pastor João Paulo Beraldinelli, não se esqueça desse nome, Beraldinelli, pastor do Belém, ok? Muito obrigado. É um grande querido, um grande amigo, muito obrigado por estar aqui conosco, pastor. Sr. Leonardo, é um prazer mais uma vez estarmos estudando essa lição. Essa lição promete um estudo profundo para entendermos a hora do juízo e tenho certeza que todos que estarão conosco aqui terão um grande proveito com essa lição. Amém. Temos aqui o pastor, ele, o apresentador do podcast No Contexto, pastor Fabrício Leão, nosso líder da área de jovens, principalmente da Associação Paulista Leste. Muito obrigado, pastor, por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe, meu querido. Obrigado, brother. Prazer é nosso, tá? Quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui com vocês, dando essa lição incrível, né? Que é a mesa dos jovens, né? Isso daí. Contexto bíblico, é uma lição incrível, é um conteúdo extremamente necessário para todos, né? Não só para jovens, mas também para nosso público adulto. E está sendo uma experiência muito legal poder estar aqui nesse momento, aqui nessa mesa, batendo papo em torno da palavra de Deus, essa mensagem urgente, né? E necessária para esse tempo. Muito bem, queridos, nós vamos adentrar agora o tema, porque é um tema muito complexo dessa semana, a hora do seu juízo. Vamos falar sobre purificação do santuário, vamos falar da data de 1844, 1260 dias, 2300 anos. Vamos falar um pouquinho de uma forma resumida, para que você possa ter um bom entendimento e passar isso para o seu aluno lá na igreja no sábado, tá bom? Para você não ficar de fora do conteúdo. Vamos orar para pedirmos a bênção de Deus nesse momento? Pastor Fabrício, por favor, ore por nós. Vamos orar. Pai querido, obrigado por estarmos aqui. Pedimos agora mais uma vez a tua bênção, teu Espírito, para que a gente consiga estudar e compreender essa mensagem que foi dada para Daniel há tanto tempo atrás. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que ele não conseguiu compreender no seu tempo. Amém. Nos entregamos em tuas mãos, dirige a nossa vida, abençoe todos que estarão ouvindo ou assistindo esse podcast e que esse conteúdo amplie nossa confiança, nosso desejo de acreditar que há um Deus que está no controle de tudo e no controle da história deste mundo. Amém. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. O verso para memorizar diz lá em Romanos capítulo 13, verso 11. Digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós, no princípio, que cremos. Vai a alta da noite e o dia vem chegando. Esse é um dos temas que me toca o coração e principalmente me chama a atenção, principalmente pelo verso para memorizar. Paulo ele faz uma exortação. Está na hora de acordarmos. Não há tempo para brincar, não há tempo para esperar. Pedro ele fala, não retarde o Senhor o dia da sua hora, da sua vinda. O problema é que as pessoas estão vivendo, quando nós vamos para a parábola das 10 virgens, era meia-noite quando ele estava tocando as badaladas, porque o noivo estava vindo. Tem gente vivendo como se fosse meio-dia ainda, achando que tem tempo. E Paulo ele diz, acorda.
Pastor João Paulo, será que existem muitas pessoas que precisam ainda acordar espiritualmente nessa vida? Eu entendo que sim, e a Bíblia também diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Essa é uma mensagem para todos, para os que estão procurando se manter acordados, e aqueles que não estão deveriam ouvir essa mensagem, especialmente, pastor, porque a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, todos os seus livros, os 66 livros, e a gente começa a examinar as profecias, você vê que Deus foi cumprindo todas as profecias, que eram profecias, obviamente, estabelecidas por Deus, e a gente hoje percebe que essas profecias estão se cumprindo, especialmente nos direcionando para o fim. Então, se há um momento agora de atenção, um momento de cuidado, um momento de acordar, é esse. Pastor Fabrício, tem muita gente cochilando na vida aí, não? Sim. O que eu acho lindo dessa mensagem aqui, especialmente do apóstolo Paulo aqui, no Carta aos Romanos, é que era uma mensagem destinada a quem conhecia o tempo. E é interessante, né? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam muitas pessoas, né, que viveriam desapercebidas quanto à realidade do grande conflito, quanto à realidade do tempo profético, quanto à realidade da iminência da volta de Jesus e qual o recado de Deus, o último recado de Deus para esse tempo. E Paulo está falando aqui não, com todo respeito, né, quem o pastor mencionou a importância de ler a Bíblia e tal, etc. Mas essa mensagem, assim como fez sentido para Daniel, que estava orando, clamando a Deus por uma resposta, pedindo a Deus por livramento, pedindo a Deus para que se cumprisse as profecias que ele estava estudando de Esdras, Neemias e tal. Da mesma forma, Deus também tem um recado especial hoje para quem tem buscado, né, a Jesus, a sua palavra, conhecer, as profecias, a mensagem de Deus para esse tempo e o tempo em que estamos vivendo. É necessário. Se tem algo importante, né, que a profecia traz para nós, é essa segurança quanto ao controle de Deus sobre a história, ao controle de Deus sobre o tempo, né? As profecias, e a gente vai estudar hoje uma profecia de tempo, né? Interessante essa questão também. Deus tem total interesse que a gente saiba o tempo em que a gente está vivendo. Por isso que ele fala, não é hora de ficar cochilando, não é hora de ficar dispersando, é hora para despertar. É hora para despertar porque o dia da volta de Jesus está muito mais perto do que nós imaginamos. Desde aquele dia que você ouviu pela primeira vez, eu ouvi essa mensagem há uns 25 anos atrás, 24 anos atrás. E se já era urgente, como foi naquele tempo para mim, agora deveria ser mais ainda. Ainda mais eu, ou você que está acompanhando em casa, que sabe e conhece o tempo em que estamos vivendo. Para mim, o recado aqui, o que mais chama atenção, é Deus despertar a gente, acordar a gente para essa realidade que nós precisamos sim ter total conhecimento, segurança e entendimento sobre o tempo que a gente está vivendo. Amém. Quando nós vemos o conceito da volta de Jesus, Jesus ele deu sinais, ele falou o que aconteceria, mas Daniel ele começa a enfatizar um contexto em Daniel 8,14 que depois de 2.300 tardes o santuário seria purificado. Era costume judeu eles entenderem o contexto da purificação. Em Levíticos capítulo 16 fala sobre o Yom Kippur, que é o dia, o grande dia aonde os judeus estavam celebrando o perdão, aonde o sumo sacerdote adentraria ao lugar santíssimo uma vez no ano para fazer toda a limpeza do santuário, para poder purificar o povo, fazer uma oferta de sacrifício para ele e sua família e uma oferta de sacrifício para o perdão geral de toda a nação. Mas essa purificação agora, Daniel está mostrando para nós não uma purificação terrena, uma purificação que aconteceria agora onde? No santuário celestial. Como que é importante a gente entender essas etapas, principalmente da purificação do santuário, com Daniel capítulo 9, verso 21 e 22, que fala que a vinda do ungido, o ungido seria cortado no meio de uma semana, que seria a morte de Jesus, dentre outras coisas. Como é importante a gente entender esse fato do santuário ser relevante para nós nos dias de hoje. Olha, o Apocalipse fala da realidade que um juízo iria começar, né? E
embora o Apocalipse revele o início desse juízo, Daniel se propõe, porque ambos se complementam, né, tanto Daniel quanto o Apocalipse, se propõe a dizer quando. E isso é interessante. Acho que o ponto mais importante dessa lição, porque fala a hora do seu juízo. Quando começaria esse juízo, né? E Apocalipse, embora revele que haverá já tem um juízo em andamento, e que ele até já começou, como final, tinha que ter como ponto de partida o final de um grande período profético, Daniel se propõe a mostrar para nós o começo. Se propõe a mostrar a data, o momento inicial em que esse grande período começaria. E é interessante porque essa profecia, ela vem em resposta a um clamor e a um pedido de Daniel. A gente, não sei se pode ler, João, para a gente ir, Daniel capítulo 8, verso 14, e até os versos anteriores, que é até interessante também, né? A partir de qual? Pode ser a partir do verso 13, 8. Daniel 8. Daniel 8:13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Interessante, né? Porque depois disto, né, Deus revela para ele, né, o surgimento das nações, o afunilamento, né? Há um conflito ali político acontecendo entre um carneiro e um bode, né? A Medo-Pérsia e a Grécia. Diz que desse conflito sairia um vencedor. E Deus dá um vislumbre um pouco mais detalhado, né, afunilado sobre os reinos deste mundo. E aí diz que desse conflito surgiria um outro poder, agora representado por um chifre pequeno, que cresceria, atingiria inclusive, afetaria o que acontece no céu, né? A atuação e a intercessão de Cristo no céu por nós. O contexto disso é esse contexto do dia da purificação, do santuário que acontecia aqui na terra. Toda a ministração que era feita aqui na terra em favor do povo de Deus, a fim de purificá-lo, perdoá-lo, né, de garantir a eles perdão e salvação, é esse contexto que Daniel tem em mente, né? E ele se incomoda porque esse poder político e religioso que surgiria em um momento da história, após, né, o período da Grécia, após o período de Roma, esse poder teria um alcance não só terreno, né? Não só horizontal, mas também vertical. Ele afetaria os santos do Altíssimo, mataria os santos do Altíssimo, perseguiria, oprimiria e inclusive afetaria o que acontece no santuário celestial. Um reino político religioso. Religioso, né? Com essa dupla atuação. E em virtude disso, Daniel fica angustiado, né? Ele fica extremamente preocupado e ele faz uma pergunta: até quando esse poder político e religioso vai perseguir, vai matar, vai pisar a verdade por terra, vai afetar o que acontece, inclusive os exércitos do céu, e o que acontece no céu? Até quando isso vai acontecer? E é em resposta a essa pergunta que vem o que está escrito em Daniel capítulo 8, verso 14. É interessante que, dentro daquilo que o pastor Fabrício está dizendo, essa visão de Daniel, né? Era um homem, um ser humano, que estava preocupado com o povo de Deus. Estava preocupado justamente com isso, né? A primeira preocupação era quando é que o povo vai sair do cativeiro. Ele estuda o livro de Jeremias, ele vê ali os 70 anos, então aquela preocupação, senhores, né? Eles vão voltar ou não? Jerusalém vai ser reconstruída. E era uma preocupação local, era uma preocupação povo dele, com o povo dele ali naquele momento. Mas ao mesmo tempo... Quando o cativeiro ia terminar, né? Mas ao mesmo tempo, ele, na visão, ele percebe isso que você disse, essa preocupação de que viria um poder que afetaria muito o povo de Deus. E a resposta é muito mais ampla do que a pergunta dele, né? E agora ele teria uma resposta não só do povo que estaria ali agora em Babilônia, mas ele também tem uma visão de quando as coisas iriam acontecer no futuro. Quer dizer, Deus se preocupa em responder mais do que aquilo que ele havia perguntado, porque ele via que no coração de Daniel, no fundo, ele queria que o povo de Deus pudesse, aqui na terra, voltar a representá-lo, e ao mesmo tempo, que dia que isso ia acabar, para que o povo de Deus pudesse viver para sempre com Deus, no reino dele. E é curioso porque a visão maior, né, do carneiro e do bode,
desses reinos que afunilariam terminando em Roma e depois esse poder que surgiria, que perseguiria, oprimiria, pisaria a verdade por terra, tentaria mudar os tempos e as leis, e atingiria até inclusive os santos do Altíssimo, né? E o que acontece no Santuário Celestial, ele entende a visão grande. Mas quando ele pergunta, e Deus dá a resposta para ele, fala assim, ó, Daniel, você quer saber quando é que a cativeiro vai terminar, né? Mas eu vou te falar outra coisa, olha. Eu quero dizer a você que esse poder que vai atuar e vai machucar o povo de Deus, vai fazer o povo de Deus sofrer, o teu tá sofrendo agora, mas tem um povo que é bem maior do que o teu, que você também faz parte. Vai ter um período de tempo grande, Daniel. Quando vai acontecer isso, Senhor? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A gente entende esses dias, né, não como dias literais, né, mas como dias simbólicos, né? A Bíblia apresenta profeticamente um dia como correspondendo a um ano, né? Isso acontece lá quando o povo de Israel peca no meio do deserto. Deus fala que para cada dia Princípio de ano. eles teriam um ano, passariam 40 anos no deserto, né? E quem não acreditou até morreria no meio do deserto, somente os 20 anos para baixo continuaria. A gente percebe esse princípio no livro de Números também, e ele se repete, né? E a gente percebe que a resposta de Deus não se limitava a um período de 2.300 dias literais, certo? Mas um período bem mais amplo, de 2.300 anos. E aí Daniel, ele compreende a visão um pouco maior, mas essa parte da visão aqui ele fica confuso, tanto que o texto vai dizer que ele ficou angustiado porque ele não entendeu bulhufas nenhuma. Ele não entendeu. Ele viu que era uma coisa extremamente... Mas e o anjo não revelou para ele no momento. Falou assim, olha, isso aqui é pro tempo do fim. Ela vai continuar a explicação no capítulo 9, né? Vai continuar lá. E quando você vê o início de tudo isso, você parte para a parte dos 2.300 dias, que nós vamos para a parte de segunda-feira, que nós já adentramos aqui. Uhum. Nós vamos entender a importância de entendermos alguns contextos. Seleucida, Antíoco Epifânio, dentre outros aqui, são pessoas que atacaram Jerusalém, o povo judeu. Embora que os 2.300 anos não se encaixem sequer na época, existem movimentos que querem defender que eles são a conclusão desse tempo. Ali nós vemos que a Ponta Pequena seria um poder territorial, que teria um tempo, e que atingiria os santos do Altíssimo. E você vai vendo isso caindo por terra diante de alguns contextos que as pessoas vão querendo nominar para que possa desvencilhar esse período de 2.300 anos. Aqui nós vamos adentrar que nós precisamos entender o início de tudo isso. No reinado lá do rei Artaxerxes, no ano 457, quando ele dá o decreto lá no outono para que possam reconstruir as muralhas de Jerusalém. E vai se sucumbir lá no ano de 1844, quando existe o grande desapontamento, onde um movimento milerita não entende o contexto de Daniel capítulo 9 e nem o capítulo 8 exatamente, porque eles não foram entender o contexto de Hebreus, que Jesus já havia ascendido ao santuário celestial e agora começaria um processo de juízo investigativo. Esse período de 2.300 anos, nós temos que entender que ele é extremamente importante para nós. E há suas etapas. Há ali o período das 70 semanas, das 7 semanas, de uma semana da vinda de Jesus, quando Jesus viria para poder morrer, para poder dar continuidade na profecia, dentre outras coisas aqui. Mas vamos lá. Quando nós entramos nesse contexto, nós temos uma instrução que é dada para Daniel, que é muito importante. Daniel capítulo 9, que instrução específica que o anjo deu ali. Vamos lá para Daniel capítulo 9, o verso 23, para nós entendermos. No princípio das tuas súplicas saiu a origem, e eu vim para declarar que tu és muito amado. Considera, pois, as coisas e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Pastor João Paulo, quando nós entendemos o conceito da vinda de Jesus,
quando nós entendemos o contexto dessa profecia que é dada. Que eventos principais aqui que nós estamos enxergando dentro do contexto de Daniel capítulo 9, que seria essencial para um cristão entender e viver nesses últimos dias? Bom, primeiro, como pano de fundo, a lição não está detalhando tanto isso, mas deixa eu fazer um destaque aqui na pessoa de Daniel. É muito interessante você ver uma pessoa que se preocupa com Deus, se preocupa com o povo dele, o amor que ele tinha pela palavra de Deus, né? Essa entrega de um menino que foi com 17 anos para a Babilônia, né? Ele era um menino de classe média alta em Judá. Ele é fiel em todo o período e a preocupação dele com o povo. E aí é interessante porque nesse contexto que Daniel está tentando entender quando o povo vai ser liberto, como é que as coisas vão acontecer. Os 70 anos estão terminando. 70 anos estão terminando. Politicamente ele não vê chance nenhuma do povo ser liberto. Parecia impossível, porque ele estava ainda num contexto que parecia que não tinha saída. Um anjo de Deus vem, olha que interessante. O anjo vem e fala assim: Daniel, quando você começou a orar, Deus já pediu para mim te responder. E deu a razão, você é muito amado por Deus. Esse é um pano de fundo de um homem que anda com Deus, né? Preocupação em que o povo dele fosse fiel a Deus, que o povo voltasse a cumprir sua missão. Isso aqui está nas entrelinhas dessa lição, mas vale a pena destacar. Agora, a questão dos acontecimentos importantes. Primeiro, Deus dá o início da profecia, como você disse, com o rei Artaxerxes, fazendo o decreto para reconstruir Jerusalém. E isso ocorreu no ano, historicamente, o ano 457. Então, existem duas profecias entrelaçadas, né? A primeira das 70 semanas, onde Deus responde para Daniel o quê? 70 semanas estão reservadas para o teu povo. 490 anos como profecia. 70 semanas vezes 7, 490 dias. Cada dia um ano, conforme Ezequiel 4, números 14. Então você tem ali 490 anos. É o primeiro momento que havia sido reservado para o povo de Deus. E o ponto de partida para unir esses 490 anos era a reconstrução de Jerusalém, né? Era a reconstrução de Jerusalém, por Artaxerxes no ano 457. Esse decreto que ele mencionou agora há pouco. Exatamente. E depois, você tem mais um período, De uma semana. ou seja, Daniel tem a visão assim, são 69 semanas até o Messias. 7 semanas mais 62 semanas. E a gente chega exatamente na 69ª semana, no batismo de Jesus, como ungido. Né? Daniel ainda tem a visão que no meio da semana o Messias morreria, e depois ele tem a visão na morte de Estevão, quando o evangelho definitivamente é tirado da mão do povo de Israel, no sentido de nação, como instrumento de Deus, e o cristianismo agora, através da igreja, levaria o evangelho para o mundo. Que é o final das 70 semanas. Né? Que é o 70 final... semanas estão determinadas sobre o teu povo, né? Exato. Tu vê essa expressão determinada, né? Que é a melhor tradução deveria ser cortada, não é? Isso. Verdade. No versículo 20... Desculpa, tá? Não, perdão. No versículo 21, diz que interessante que o mesmo Gabriel, que vai explicar para ele a visão grande do bode do carneiro, é o mesmo que vem para explicar a ele o pedacinho que ele não entendeu. Que é justamente esse período das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. E aí diz assim, ó: enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu havia visto na visão anterior, ó, percebe que o 9 é uma explicação do 8, porque ele não compreendeu esse detalhe? No anterior, veio voando rapidamente por onde eu estava na hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora eu vim para dar a você a percepção ou o entendimento do quê? Daquilo que ele não havia entendido. E aí o verso 23 fala que ele é muito amado e tal. Aí fala assim, ó: por isso, preste atenção à mensagem para você entender essa parte da visão. Aí didaticamente Deus pega desse período grande de tempo, ele começa didaticamente com o primeiro período, né? Que são os 70 anos. Aí ele fala 62... 70 né? semanas. 70 semanas, né? Ele, agora conte, das 70, 62. Depois, acrescente mais 7. mais 7. Certo? Que dá 60 aí. Não. Primeiro são 7 semanas. 7 semanas. Reconstrução de Jerusalém. Sim.
mais 62 até ungido. Isso, batismo. verdade, estava ao contrário, perdão. No meio da semana a morte de Cristo e no final da 70 Tinha mais semana... uma última semana no final, não é isso? É, Isso. Que davam 7 anos. exatamente. A última semana envolve o início dos 7 anos. Batismo de Jesus, a morte de Jesus no meio e a E o morte de Estevão. apedrejamento de Estevão. Exato. Então, eu acho legal, porque Deus tem interesse que a gente compreenda a sua palavra. Para mim, a mensagem mais importante, além de calcular, de saber quando começa, né, com o decreto de Artaxerxes, né, com um decreto que foram 3, né? Por que esse do outono é o que a gente considera como o princípio da profecia bíblica? Porque ele não só autorizou, ele deu recurso, ele mandou os guardas, ele permitiu que reconstruísse os muros e que o templo começasse a ser reconstruído. Durou 40, quantos anos? 49 anos. 49 anos para o templo ser reconstruído. Em 408 termina ali o processo de reconstrução do templo. Zorobabel reinaugura de novo e tal, etc. E só mais um período grande de tempo que culmina justamente ali com o momento em que Jesus surge na história, né? E ele aparece como o Messias, ele é batizado, depois, como o João Paulo mencionou, ele é morto, certo? E para fechar esse período de 70 anos, ainda haviam 3 anos e meio, que foi justamente o período de tempo que ainda restava para que a mensagem de Deus, que obviamente foi rejeitada de forma geral pelo povo judeu, e que é expandida para o mundo. Faltam ainda 810 anos para completar um período de 2.300 anos. E quando você faz esse cálculo final, ele vai terminar justamente em 1844, por volta de outono também. Justamente no dia do mesmo contexto que Daniel está tendo aqui a visão, que é o dia da purificação. E a gente entende que o final desses 2.300 anos, embora tivesse tido muito estudo na época sobre esse assunto, né? Um dos que mais se destacaram sobre esse assunto, dentre outros também, né? Isaac Newton, e vários que estudaram também a Bíblia, né? Mas Guilherme Miller começou a estudar a Bíblia e entendeu que alguma coisa iria acontecer no final daquele período. E ele, na época, interpretou que seria a purificação da terra. O santuário é a terra, então vai ser purificado. E a volta de Jesus ele começou a pregar. E a gente sabe, né, que a Bíblia, inclusive, já predizia que haveria uma grande decepção. Apocalipse capítulo 10, do verso 10 até o 19, fala que haveria uma decepção. Eles iriam aceitar aquela mensagem, seria doce na sua boca, uma mensagem incrível, mas quando eles digerissem e entendessem, eles iriam se decepcionar muito, tal como foi nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, quando ele morreu, seus discípulos ficaram extremamente decepcionados, desolados, sem esperança. E Jesus foi mais uma vez naquele momento de decepção, de angústia, de dor, de frustração. Ele veio com a palavra dele de novo, explicando de novo o que estava escrito a respeito dele nos profetas, né, no livro de Isaías, no Pentateuco. Fez o povo se voltar para a Bíblia de novo e viram que tudo que estava escrito a respeito dele e tinha que se cumprir. Da mesma forma, no final desse grande período profético, de 2.300 anos, teve um povo que se voltou para a Bíblia, voltou a estudar. Tem uma coisa errada, porque o período está correto. E aí concluíram que o evento, a data estava certa, certo? Mas o evento estava errado. E o interessante é que, quando nós pegamos, mas por que Deus deu esse período? Desde o início da história da raça humana, quando Deus criou Adão e Eva, ele criou Adão e Eva para que desse a origem ao seu povo. Deus, ele sempre determinou que ele gostaria de ter uma nação para que ele pudesse ser o Deus dessa nação, para que eles pudessem ser o exemplo na terra. Várias vezes Deus fazendo a aliança. Olha, venham, vocês vão ser o meu povo, eu vou ser o seu Deus. Mas chegou um momento em que Deus olhou para a raça humana e falou assim, olha, eu tenho uma Israel local, mas a partir de agora eu vou ter uma Israel espiritual. Todos os povos vão poder me adorar. E é onde que entra a percussão do trabalho de Estevão, na morte de Estevão, do ano 34. Porque ali começa a pregação da mensagem da morte de Jesus, o verdadeiro cordeiro que foi sacrificado para todas as nações. E aonde nós entramos na parte de quarta-feira, que fala sobre o Messias morto, que é muito importante essa mensagem. Por que é tão relevante para nós? Lá em Romanos, capítulo 5, verso 9, que eu quero ler com vocês aqui, fique em Daniel, capítulo 9, verso 26, mas aqui em Romanos, capítulo 5, verso 6 ao 9, vem dizendo, sabendo disso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio mais sobre ele. E Daniel capítulo 9, verso 26, vai falar do contexto. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolação, são determinadas. Aqui a lição ela deixa bem clara que havia um propósito da morte de Jesus. Jesus ele não veio nascer num período aleatório, ele não começou o seu ministério num período aleatório e não morreria em uma data aleatória. Porque existe um contexto profético para que tudo se cumprisse através da palavra de Deus. E a vinda do Messias, ela teve os seus passos dentro da profecia. Quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dá início ao período, principalmente da primeira semana, onde ele começaria o seu ministério em 3 anos e meio, morreria na metade da semana, para que desse início agora à outra parte da profecia. Essas profecias elas revelam que o Messias seria crucificado e, consequentemente, o sistema de sacrifícios perderia seu significado profético na primavera do ano 31. Por que isso? Quando Jesus morre, começa ali. O véu é rasgado de alto a baixo. E a parte cerimonial já não teria mais valor. Aqui eu acho interessante, um dia um professor chegou para nós na sala de aula e perguntou assim, gente, se o Yom Kippur, que era o período da expiação, era feito uma vez por ano, poderia ser adentrado o lugar santíssimo uma vez por ano com autorização de Deus e expiação dos pecados. Como que era feito isso na época de Jesus? Sendo que o sumo sacerdote, o sacerdote estava corrompido naquele período. Como que era feito o dia da expiação? Sem que eles não fossem mortos. Aí nós vamos entender o contexto da arca, que já não fazia mais parte. Que era o momento do Shekinah, a presença de Deus. E nós olhamos para a importância de tudo isso. Jesus, ele mostrando que toda a parte cerimonial seria agora acabada, porque o grande sacrifício pelo universo estava sendo feito agora em prol da humanidade. O grande cordeiro estava sendo morto para que o pecado fosse aniquilado e principalmente Satanás fosse derrotado de uma vez por todas. O Messias, ele morto, ele tem um significado importante para nós, Pastor João Paulo. E o que o senhor pode falar isso aos nossos irmãos que vão passar a lição ali nesse sábado para dar uma ênfase principal aos nossos alunos? Nessa visão de Daniel, ele deixa claro, primeiro Deus deixa claro que o povo dele teria um período determinado. De graça. De graça. São 70 semanas. Só que na última semana, Deus destaca que ele faria o máximo pelo povo. O que era o máximo? Era a vinda do Messias. Tudo. Ou seja, ele avisou quando é que o Messias... uma aliança, né? Quando o Messias seria ungido. Com sangue. Né? A aliança, um sangue, a nova aliança, que na verdade os animais deixaram de ser sacrificados, seria agora Jesus, como o pastor Fabrício você disse, no meio da semana. E ainda eles teriam 3 anos e meio após a morte de Cristo, e mais um último período de graça. É muita graça, né? Para que eles pudessem continuar sendo a nação escolhida por Deus. Então Jesus, ele vem e ele estabelece uma nova aliança no seu sangue, aonde nós hoje somos convidados a fazermos essa aliança com ele. E não está detalhado tudo isso, mas em que momento a gente faz uma aliança com Jesus hoje? Quando isso ocorre? Quando nós nos batizamos. Quando nós nos batizamos, ali nós fazemos aliança com o Senhor, ali nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, ali o nosso nome é escrito no livro da vida, ali nosso passado é perdoado, ou seja, o Messias veio, ele morre, ele renova a aliança que ele havia estabelecido e convida agora, após a morte de Estevão, que nós
pertençamos à igreja de Deus nessa terra, vivamos o evangelho e cumpramos a pregação do evangelho através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu acho interessante essa questão da profecia, né? Porque o interesse de Deus, tanto Daniel quanto Apocalipse, em Apocalipse, não é que a gente fique, meu Deus, o que é que o Senhor queria me ensinar? O que é que o Senhor queria me dizer? Ao contrário, a profecia ela é dada para dar segurança, clareza. Sim. Né? E aquilo que Daniel não conseguiu compreender naquele tempo, né? Hoje nós não podemos falar a mesma coisa, né? Não. Porque tudo foi explicado, orientado. Já havia um interesse muito profundo de Deus, né? Quando enviou tanto o capítulo 8 como o capítulo 9 de Deus revelar para Daniel o que é que ele queria fazer. E embora Deus tenha terminado o capítulo, né? O livro de Daniel falando assim, Daniel, não é para você não, tá? É pro tempo do fim. Vai ter gente lá no fim, depois no período grande de perseguição, que eles vão querer estudar mais esse livro, saber a respeito desse livro, do conhecimento desse livro, vai aumentar. E eles vão perceber e entender o que eu revelei para você agora. Você vai morrer, fica tranquilo, eu vou te ressuscitar. Mas lá na frente vai ter um povo que vai estudar isso aqui e vai perceber que há um Deus que tem o controle de tudo, que determinou tudo, orientou tudo e apresentou para nós um plano de salvação dentro de um período de tempo. Imagina a gente poder olhar para o plano da salvação e ver Jesus fazendo parte da nossa história, da história da humanidade, decidindo fazer uma aliança conosco, expandindo essa aliança não somente para um povo que ele queria que fosse um instrumento de salvação, mas que não aceitou, que foi o povo judeu, e expandir isso para todos, né? E o mais importante de tudo, né, é saber que depois desse último período profético, interessante, né, porque o livro do Apocalipse tem uma expressão que eu acho legal, né? Já não haverá mais demora. Se não me engano, é Apocalipse capítulo 10. Já não haverá mais demora, já não haverá mais tempo, cronos, a palavra é cronos, já não haverá mais nenhum período de tempo depois desse. Esse é o último. Tanto que é a última profecia com data. É o maior e o que tem data e depois dela não vem mais. Em outras palavras, Deus está dizendo para nós aqui hoje, mais uma vez, olha, conheça o tempo, estude. Só que o que nós estamos estudando aqui agora, gente, já se cumpriu há quase 200 anos atrás. Já é coisa do passado, já é história. Para estudar, ler, entender, ok, identificar as datas, os acontecimentos, ok. O mais importante é saber o que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora? O juízo. Há um juízo em andamento. O santuário celestial, ele está sendo purificado. Em outras palavras, né, a escritora Cristiana Lewati diz que nossa vida está passando em revista diante de Deus. E nós temos duas opções. Ou aceitar o evangelho eterno, a Jesus e dar glórias para ele, temê-lo, dar glória ao nome dele, ou viver uma vida sem o advogado. Percebe que nesse momento da história, o que Deus mais quer é que a gente saiba que tem um juízo em andamento. Mas mais do que o juízo, ele quer que a gente saiba que tem um advogado à nossa disposição. E esta é a grande mensagem de Deus para esse tempo, uma mensagem de esperança, né? Como o pastor João mencionou. Uma mensagem que convida as pessoas, todos nós, a aceitar Jesus como Salvador, como nosso advogado, sermos batizados sim, aceitar a sua verdade, aceitar seus mandamentos, decidir viver para a glória dele e entender que esse julgamento, esse juízo, ele começou, ele deu-se início no final desse grande período profético, especificamente em 1154 para cá, e ele está prestes a terminar. Na realidade, a Bíblia diz que a qualquer momento ele pode terminar. Porque, segundo a Bíblia, não tem mais nenhum período de tempo profético para se cumprir. E quando nós começamos a analisar esses 2.300 anos, que começa do ano 457, vai até 1844, nós começamos a analisar o período de 1.260 anos. A igreja seria, quando eu falo igreja, o povo de Deus seria oprimido. Entre a história dos valdenses, entre a história dos cristãos. Quando você lê o livro Grande Conflito, fala que nas ruas de Roma faziam-se valas de sangue, aonde as pessoas eram decapitadas, as pessoas eram mortas por causa da mensagem do evangelho. Por isso que esse chifre pequeno, essa ponta pequena, identificado em Daniel capítulo 9, não pode se aplicar ao antigo Epifânio. Sim. A um general de Roma que teve um período de tempo muito curto. Ele blasfemou do templo de Jerusalém, como a Bíblia se apontaria, né, que haveria uma profanação, haveria uma perseguição. Ele fez isso, tem que até sacrificar animais Porcos. imundos. Chegou a sacrificar Só que o seu tempo não se compara, ele não consegue cumprir a profecia bíblica. E não né? está no tempo do fim, né? Não está no tempo do fim. Ele não viveu no tempo que a Bíblia aponta como sendo E nem só isso.
a profecia dá que seria um poder mundial, não territorial. O antigo Epifânio, ele viveu no período de Roma apenas. Ele não tinha um poder que poderia dominar todas as faces. Então, quando você olha para esse contexto, nós vamos entender que a profecia se cumpre com Roma imperial e Roma papal. E quando nós entramos aqui na parte de 1844, nós vamos entender que essa parte do juízo é extremamente importante. No fim, um grupo de pessoas estaria estudando, estaria pregando a mensagem. Haveria um desapontamento, como diz em Daniel capítulo 10, a respeito que a mensagem seria doce, porque a volta do Senhor estaria próxima, mas amarga, porque ela não estaria fazendo parte da realidade deles do momento. Eles inverteram o contexto que seria do acontecimento. Esse juízo investigativo seria algo extremamente importante, porque Jesus agora estaria passando do lugar santo para o Santíssimo. Estaria agora fazendo o julgamento de todas as nações, como diz, de acordo com a profecia. E acima de tudo, ele estaria agora passando de advogado para juiz. Ele estaria invertendo o contexto, os papéis agora. Eu te defendi, eu te justifiquei, e eu sou o único que posso agora te julgar. Como que a gente pode terminar esse ensejo de 1844? Nosso tempo está se aproximando do fim aqui. Que mensagem que nós poderíamos dar de conforto e de esperança a essas pessoas, meus queridos? Olha, primeiro é que a verdade não terá, perdão, a mentira não terá a última palavra, né? A verdade vai prevalecer. O que eu achei interessante ao estudar essa grande profecia é que a angústia de Daniel de ver a verdade sendo lançada por terra, ver o povo que dá a verdade sendo perseguido, ele viu isso, sofreu com isso. Essa profecia me diz que a verdade ela vai prevalecer, a verdade será restaurada, né? Jesus é a própria verdade encarnada, né? E a profecia, a vinda dele, a vida dele, a morte dele, acontece num contexto de uma profecia de tempo, para que a gente entenda e confie de que a verdade ela vai prevalecer. Eu acho que a mensagem que mais fica assim forte no meu coração aqui é que Deus ele quer que a gente conheça o tempo. A gente sabe o tempo que está vivendo. Segundo a Bíblia, a gente está vivendo o tempo do fim. Depois de um grande período de perseguição, daria-se início ao tempo do fim, é o que está escrito em Daniel. Esse período de perseguição que aconteceu historicamente, ele está registrado, não tem como ninguém negar ou fingir que ele não existe ou não existiu. Houve sim uma perseguição religiosa gigantesca em muitas partes do mundo. A Bíblia já predizia isso, né? E depois desse grande período de perseguição, daria-se início ao último período da história deste mundo. Só que mais importante do que saber o tempo que a gente vive, ou conhecer o tempo, ou identificar o tempo profeticamente, é entender qual é a mensagem de Deus para esse tempo. E Deus tem uma mensagem urgente, uma mensagem que é para alcançar a todos, como já foi lido no verso principal da semana, porque o dia da hora do juízo está chegando, o dia do Senhor está perto. E Deus tem interesse que as pessoas saibam, em alto e bom som, de que tem um julgamento acontecendo e de que nós temos alguém para nos defender. Alguém a quem podemos recorrer. E esta, quem sabe, seja a parte mais linda dessa profecia. Deus tem o controle da história, o tempo é esse, a mensagem é essa, e é a última, não tem outra depois dessa. E Deus quer saber quem está disposto a viver, não só dizer para os outros, mas quem está disposto a viver essa verdade, né? O livro de Levítico fala que na época dos dias, né, do dia do Yom Kippur, do dia da purificação, da expiação, as pessoas viviam uma vida reta, confessando seus pecados, viviam em contrição, estavam atentas a confessar tudo o que faziam, pecados voluntários e involuntários. Alguém que vive assim, obviamente vive para a glória de Deus, vai ser uma mensagem viva. E é o tipo de vida que eu acho que Deus espera que a gente viva também, à altura da mensagem que a gente sabe para esse tempo. As últimas palavras aqui em cima dessa data, existem algumas coisas que aconteceram aqui, né? A hora do juízo, o remanescente surgiria, a verdade seria restaurada, aquela que foi jogada por terra. E isso é uma coisa muito importante, porque Jesus, há um texto em Mateus, quando Jesus está conversando com os escribas e fariseus, tem um momento que ele diz assim: em vão me adoram
seguindo doutrinas de homens. Sem verdade não existe a verdadeira adoração. Por isso que o contexto de Apocalipse 14 diz que viu o primeiro anjo voando no céu, ele tinha o evangelho eterno. Ou seja, as 3 mensagens angélicas, a primeira fala da importância do evangelho eterno, que começou a ser restaurado de uma maneira mais profunda em 1844. Que precisamos da verdade para termos uma verdadeira adoração. Então, eu acho que esse é o momento da história onde todos os cristãos, independente da sua religião, devem estudar a Bíblia, devem buscar a verdade, devem ter certeza de que aquilo que estão seguindo está ligado ao evangelho eterno. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem agora, porque o Apocalipse diz que a gente tem que sair dessa confusão religiosa, tem que sair de Babilônia para poder viver aquilo que Deus sempre nos ensinou. A palavra dele é imutável e o evangelho é eterno. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma Escola Sabatina Viva. Estamos felizes porque pudemos abordar um tema, parece ser muito complexo, mas que tem uma mensagem muito relevante para nós nos dias de hoje. Que você venha absorver o conhecimento, levar para os seus alunos, levar aos seus queridos, que você possa usar isso como uma ferramenta de pregação da mensagem de Jesus até que ele volte. Nós estamos vivendo um período de pré-investigação, onde Jesus, de 1844 até agora, está passando o livro da vida de todas as pessoas. E um dia nós vamos ter um acerto de contas. Que eu e você possamos nos lembrar que Deus tem um plano para a nossa vida. E vamos prestar contas de tudo, a todo tempo. Amém. Até que ele volte. Amém. Vamos terminar com uma oração? Pastor João Paulo, ore por nós. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que nos ama tanto e deixa claro na tua palavra que as coisas que aconteceram foram cumpridas, porque o Senhor é um Deus que não muda, um Deus fiel. E ao vermos o cumprimento profético de tudo aquilo que já obviamente ocorreu, temos a certeza que daqui para o fim as tuas profecias serão cumpridas da mesma maneira. Amém. E obrigado por nos comunicar cada uma delas, para que tenhamos a condição necessária para nos santificar, nos entregar, vivermos o Evangelho e pregarmos o Evangelho. Amém. Amém. Abençoe cada ouvinte, cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter uma ótima semana, que você a cada dia possa estar mais próximo desse Deus maravilhoso. Fique com Deus, uma ótima semana e até semana que vem, se Deus quiser. Amém.